Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Hmm. Oh yeah. Birulei, birulei, birulei now. Birulei, birulei, birulei now. Birulei, birulei, birulei now. Olá, senhores passageiros, você está ouvindo ao doce som da minha voz. Podcast onde o descontrole é certeiro. Todo sábado estamos aqui para a sua alegria ou para a sua completa procrastinação de sábado. Sábado, esse dia, ou qualquer dia que você estiver ouvindo, você tá aí sem fazer nada e precisa de um piloto pra gente ir voando em algumas ideias, sem saber o rumo do infinito, sem saber para onde vamos e deixar as coisas simplesmente voarem como um dente de leão que você sopra e algumas sementes caem por aí e crescem um leão. Quando você sopra um dente de leão, a semente cai no chão e surge, depois de muita chuva, um um leão. Por favor, não soprem dentes de leão, cara. É o maior perigo pra gente que tá aqui como meros humanos, fugindo o tempo todo de leões. Que começo mais estranho que a gente teve no podcast de hoje. Meu Deus do céu. Hoje eu confesso pra vocês que isso é fruto de um extremo. Você tá gravando isso? Tá gravando? uma pena para todos nós que isso foi gravado, né? Mas hoje eu tô com muito sono, mano. Hoje eu tô com muito sono. Fiquei acordado até 4 da manhã na sexta. Porque pra mim, sexta é assim. Se for pra sextar, a gente tá com poucos motivos pra sextar ultimamente, né? Mas já que tem que sextar, né? Então eu tento prolongar a sexta por o máximo de tempo possível. E aí, velho, pra prolongar mais ainda, foi 4 da manhã. Puta, mano, que saudade de viver numa cidade pequena, velho. Que saudade de viver numa cidade pequena. Desde que eu me mudei pra São Paulo, eu tenho que lidar com o fato de que aqui é a cidade que não para. As coisas ficam abertas até tarde. Em Juiz de Fora eu não tinha que passar por isso, sacou? E aí, cara, São Paulo, velho, São Paulo, essa cidade que eu mal conheci, né, mano? Que eu cheguei aqui e pra mim São Paulo é engraçado porque eu cheguei aqui em São Paulo, eu me mudei pra São Paulo no início de 2020 e junto comigo veio o coronavírus, né, velho? Putz, mano, uma nova preocupação aí pra nossa vida, sacou? É, é uma preocupação que, confesso de passagem, que é uma preocupação que a gente não tem há muito tempo, né, mano? A gente não tem há muito tempo. Se a gente tivesse essa preocupação antes, pô, era uma preocupação que tava decaindo. Tava fora de moda essa preocupação, sacou? E agora a gente vai ter que ter essa nova preocupação, porque se alguém falasse lá em 2018 não votem no Bolsonaro. E se tiver uma pandemia? As pessoas iam falar assim: você é louco, cara? Como assim uma pandemia? E se tiver uma pandemia mundial? O presidente não vai conseguir lidar com isso. Vai tomar no cu, não vai ter pandemia mundial nenhuma. E agora a gente super acha possível que tenha, né? Porque aconteceu. E aí tá aí uma nova preocupação pra gente pensar para os próximos. Já tinha as preocupações normais da vida, e agora a gente tem mais essa, mano. A gente tem mais essa na hora de pensar em tudo na nossa vida. Na hora de votar num presidente, tá? E se tiver uma pandemia, esse presidente vai conseguir? Porque é super real isso que pode acontecer.
A gente não tinha essa preocupação há muito tempo. Quando foi a última praga? Gripe espanhola? Sei lá, quando foi a última? Porque a gripe espanhola nem espanhola é, né, velho? Mas enfim, nossa, mano, o que eu tava falando? Me desculpa, me desculpa. Recalculando rota. Eu fui longe aqui, mano, mas, cara, é meio isso, né? Eu tava em Juiz de Fora e em Juiz de Fora as coisas. Eu tava dormindo até. Eu tô com muito sono, é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô morrendo de sono nesse sábado, porque eu fiquei acordado até 4 da manhã. E aí eu pedi às 4 da manhã um beirute, mano. E aí eu comi esse beirute. E isso é um negócio que eu não tinha que lidar, porque em Juiz de Fora, quando eu ficava acordado até as 4 da manhã, eu não tinha a facilidade de pedir alguma coisa pelo celular, sacou? Apertando um botão. Em um botão, cara, isso é muito injusto conosco, cara. Em um botão a gente já tá conseguindo comprar um beirute às 4 da manhã. E aí eu comi. Isso é foda, mano, porque eu. Cara, essa semana foi uma semana que eu tive um ataque epilético aqui, mano, porque do nada me cobraram R$ 85 na minha conta do banco, mano. Me cobraram R$ 85 na minha conta do banco, velho. E aí eu fiquei, por que estão me cobrando esse dinheiro todo? E aí eu vi que era um bagulho que eu tinha assinado há um ano atrás, chamado Audible, que é um esquema de você. É um aplicativo de leitura de livros, mas ele lê o livro pra você. É um aplicativo de audiobooks. E parece que eu assinei essa porra um ano atrás, sacou? E agora eles resolveram me cobrar. E eu não sabia que eu tinha assinado isso. E aí. Isso só aconteceu por causa dessa facilidade toda que tem ultimamente da gente. Cara, a gente anda assinando as coisas sem querer. Sem querer eu assinei essa porra porque o Face ID do meu celular, porque eu apertei um botão, provavelmente porque um dia eu tava acordado até 4 da manhã e falei, nossa, eu preciso ler mais livros na minha vida, só que eu não consigo ler livro, e aí eu fico... Putz, isso é um desrespeito a mim mesmo, mas assim, eu consigo. Mas e se eu ouvisse os livros? Eu devo ter caído... Eu devo ter caído nessa pira em algum dia. E se eu ouvisse os livros? Que ideia! Que ideia idiota, o livro é pra ler. É igual podcast em vídeo. Gente, o podcast é pra ouvir. E se eu ouvisse o livro, eu devo ter pensado assim, eu devia estar extremamente pra lá de Bagdá das ideias. E aí parece que eu assinei esse Audible. E aí agora ele cobrou R$ 85 na minha conta esse mês, mano. Foi embora R$ 85. Me pergunto se eu já ouvi algum livro na minha vida. Me pergunto se eu já ouvi algum livro na minha vida. Me pergunta, Robert, você já ouviu algum livro na sua vida? Pior que eu já ouvi um livro na minha vida, cara. Eu ouvi um livro agora eu lembrei de quando eu assinei isso. Eu assinei isso, é verdade, cara, lembrei agora. Eu assinei esse Audible, e aí para eu começar na ideia de ouvir livros, eu tinha baixado para ouvir para ler, para dormir, é verdade. E aí eu ouvi um livro de receitas africanas, mano. Eu ouvi esse livro inteiro. Era um livro. Puta, mano, que pena porque eu desinstalei a porra do aplicativo do meu celular. Eu nem sabia que ele tava ali ainda. Eu desinstalei ele e tirei o meu cartão do meu celular pra não cobrar mais nada. E aí agora eu tirei correndo, sacou? Tipo assim, putz, mano, depois de eu ter pagado, depois de do nada eu ter perdido R$ 85 ouvindo só um livro de receitas africanas, há um ano atrás eu tirei o meu cartão do meu celular e apaguei correndo o aplicativo do meu celular, velho. E aí eu ouvi todo esse livro de receitas africanas. O cara ensinava como fazer a receita. E eu só tinha ouvido esse livro porque era um dos únicos que estavam de graça. E parece que
parece que agora eu poderia... Tipo assim, eu pagando o bagulho, era um dos únicos que davam pra eu ouvir. Eu ouvi todo o livro de receitas africanas. Não aprendi nenhuma receita africana. E agora eu perdi R$ 85, mano. Mas... Ai, do que eu tava falando, velho? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Recalculando rota. Ai, caralho, viu? Nossa senhora. Voltando ao ponto todo. Aí eu pedi um Beirute. Esse podcast... Nossa, eu espero que esse podcast acabe rápido hoje, mano. Porque aí eu pedi o Beirute e aí eu dormi extremamente mal. Porque não se deve comer um Beirute antes de dormir, velho. Fica aí os ensinamentos. E eu pedi na sexta, porque eu falei, puta, se é pra sextar, vamos sextar. E aí eu esqueci que o sábado é o dia de gravar o podcast O Doce Som da Minha Voz. E agora eu tô nessa ladainha toda aqui por culpa dessa porra desse Beirute que eu comi sexta-feira. Se você tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, vai ouvir outro. Ouve um outro episódio aí, porque esse aqui tá sendo liderado por um Beirute mal digerido que eu comi na noite anterior, velho. E é isso, mano, vivendo e aprendendo, né? A vida tem dessas. Agora eu aprendi que sexta-feira não é dia de comer Beirute às 4 da manhã. Sexta-feira não é dia de comer Beirute às 4 da manhã. Mas como eu não sou a pessoa mais dedicada no mundo a dar ensinamentos, eu vou aderir à frase de hoje que a gente vai aprender com um Instagram muito interessante que eu encontrei essa semana chamado Regina Roca. É uma pessoa que se auto-intitula Mamãe Roca. É uma senhora que abusou do uso de derb e talvez, não sei exatamente quais outro tipo de drogas que ela utilizou, mas o derb fica muito claro. Vocês vão entender daqui a pouco. E ela todo dia dá um ensinamento, mas dá um ensinamento. Vamos ver qual foi a frase do dia da Regina Roca no Instagram. Você vê que, independente de qualquer droga que ela tenha utilizado, ela sempre dá bons ensinamentos. Vamos ver o que ela tem para nos dizer hoje. A frase do dia é: eu sou sincera. Se você tem medo da resposta, então não me faça pergunta. Antes ser sincera do que ser grossa. Ah, que ótimo, a Tim tá me ligando no meio do processo. Vamos ver o que a Tim tá querendo. Ah, a Tim... Se você tem medo da resposta, então não me faça pergunta. Antes ser sincera do que ser grossa. Se liga, hein? É, isso aí. Que bom que a Tim... Eu atendi a Tim aqui e a Tim desligou na minha cara. Porque se fosse aquela atendente de novo, depois de ouvir essa frase da Regina Roque, eu ia ser bem sincero com a atendente, viu? Eu não quero o serviço da TIM, não quero mais. Eu não pago a TIM já tem 2 meses, eles estão falando que o meu serviço vai ser cancelado hoje. Vamos ver se eles vão ter a moral de cancelar mesmo. Depois eu conto aqui o que aconteceu. Mas é isso, velho. Eu fico indignado porque porque em Juiz de Fora não tinha lugares vendendo Beirute às 4 da manhã, sacou? E lá eu não precisava passar por isso. Eu curti pouco de São Paulo, sacou? Eu curti pouco desse... Ai, puta que pariu, que sono, mano. Ai, cacete, velho. Então, eu tive... Vamos começar pelo final? Foda-se. É o podcast do Som da Minha Voz, já vamos conversar com os avisos já. Hoje eu fui fazer diferente. Os avisos do podcast O Doce Som da Minha Voz, porque tem gente que ouve esse podcast aqui pra dormir, né? Hoje é um dia bom pra ouvir o podcast pra dormir, porque eu tô quase lá.
Eu tô quase lá hoje. O que o podcast do Som da Minha Voz, o podcast no Descontrole é certeiro. Nós temos vários avisos aqui pra dar. Às vezes as pessoas ouvem pra dormir o podcast. Uma vez eu recebi uma mensagem de uma pessoa que me mandou assim uma mensagem falando: Robert, se você puder, eu gosto muito do seu podcast, mas se você puder abaixar um pouco o volume dos sons que entram no seu podcast é melhor, porque eu ouço o seu podcast pra dormir e aí toda hora que você solta uma explosão eu acordo e você solta uma explosão de 9 em 9 minutos e aí eu fico acordando e aí é uma experiência insuportável ouvir o seu podcast porque você fica soltando explosões e eu fico acordando e eu só tô querendo dormir. Então, aí o cara chegou pra mim e falou: então, se você puder, por favor, parar de fazer isso, eu agradeço. E eu falei com ele: pode deixar, cara, pode deixar que eu vou parar de... Eu vou deixar você dormir tranquilamente, viu? Pode deixar. No podcast O Doce Som da Minha Voz, em que a gente se importa com o ouvinte, primeiro recado, que é um dos mais importantes aqui do nosso podcast, é o que nós temos. É importante deixar isso claro já no começo, porque no podcast passado eu falei muito de política, né? Já de cara, assim, eu já fui falando que eu tava puto. Aliás, hoje tá tendo manifestação, hoje tá tendo manifestações aí no meio da pandemia. Cara, o que leva, né, as pessoas... Eu me pergunto o que leva as pessoas a fazerem uma manifestação no meio de uma pandemia? Maluco. Alguma coisa muito errada está acontecendo com quem deveria ligar para as vidas do nosso país. Mas eu não gosto muito desse papo o podcast passado, quem dormiu no começo perdeu, porque depois de eu falar de política vieram muitas coisas legais depois disso. Uma pena. A gente até descobriu o motivo do sucesso do Sandy Júnior aqui. Mas o Bolsonaro tá dedicado a salvar vidas, né? Pelo menos ele tá dedicado a isso. Quer dizer, tem que ver isso aqui, né? Tem que ver isso no Google. Deixa eu ver. Vírus é vida. Vírus é vida. Vamos ver aqui. Porque é o que ele está dedicado a salvar. Ele está dedicado a salvar o vírus. Vírus é uma vida. Sem células, portanto, os vírus não são seres vivos. Então, desculpa aí a minha afirmação. Ele não tá preocupado com salvar vidas, não. Ele tá preocupado em não salvar vidas, porque ele só tá preocupado com o vírus. Mas já começando aqui, para você que tá quase dormindo, nosso podcast é essencial para que nossos voos continuem voando no ar. Que o nosso Padrim, nós temos um Padrim, padrim.com.br/odossom. Padrim se escreve padrim.com/odossom. Por apenas uma enorme quantia de R$ 3,44 por mês, você ajuda os nossos aeroportos a se manterem no ar aqui no nosso podcast. Quer dizer, o aeroporto fica no chão, lá onde nascem os leões. Mas você pode ajudar o podcast a continuar, porque eu preciso pagar para deixar esse podcast no ar. Eu pago dinheiro, sai dinheiro do meu bolso. E eu não sei se vocês estão sabendo, cara, eu uma vez quis ouvir um livro de receitas africanas. E isso fez eu perder uma grande quantidade de dinheiro. Não sei se eu já contei essa história para vocês. Então, se você achar que o nosso podcast merece o seu apoio por um incrível valor de R$ 3,44 por mês, você já pode ajudar os nossos voos a se manterem no ar. Temos novos assinantes essa semana. Temos assinante a Júlia Berzoini. Muito obrigado, Júlia Berzoini. Um beijo para você, minha querida.
o que você ganha com assinando o podcast, assinando o padrinho do podcast? Pô, você ganha, cara, contato com com a Deep Web desse podcast, que é o nosso grupo do Telegram, cara. A gente estava sorteando canecas. As canecas já foram intitulados os vencedores que ganhou a caneca do piloto, a caneca da pilota. Se você ganhou, pode ficar tranquilo que eu vou chegar pedindo o seu endereço na DM. Isso é uma coisa que eu confesso por tudo que é mais sagrado, que eu não tô muito habituado com isso, sacou? E eu confesso que, tipo assim, eu já tenho o nome das pessoas que ganharam as canecas, mas eu tô com medo de... com medo de mandar essas canecas, porque eu tô achando meio psycho da minha parte eu chegar do nada na DM de alguém e falar assim, me manda teu endereço aí. Uma pessoa que eu nem sei quem é direito, sacou? Que ganhou no... Eu não sei quem são meus ouvintes, sacou? E do nada eu chegar pra uma pessoa e falar, me manda teu endereço aí. E aí eu tô meio que protelando esse momento, porque tipo, puta, que coisa mais estranha. Tem um podcaster que tá pedindo meu endereço, mas é só pra mandar a caneca. Eu não quero te stalkear, nem nada disso, não, mas... Eu juro que eu ainda não enviei as canecas, porque eu tô aos poucos, a cada um, ganhando coragem pra perguntar o endereço das pessoas, porque eu fico assim, meu Deus do céu, coisa estranha isso que eu tô fazendo. Me manda teu endereço aí, pra eu mandar uma caneca. Nossa, que isso com certeza é estratégia de pessoas que querem de assassinos, com certeza estratégia de assassinos para matar alguém, mas fique tranquilo, eu vou chegar na sua DM do nada pedindo o seu endereço, mas é por uma boa causa, é sempre importante, bom, deixei isso claro, tá bom? Eu vou chegar do nada pedindo o seu endereço, mas é por um bom motivo, eu vou te mandar uma caneca com a orelha da sua mãe dentro, mas é por um bom motivo. Fique tranquilo, eu não vou... Eu sou uma pessoa segura pra você mandar o endereço, tá bom? Ah, meu Deus do céu. Então, se você quiser ajudar a gente, você pode ajudar. O que mais nós temos aqui? Nós temos o quadro Interfone da Cabine. Você que quer participar do nosso podcast mandando sua mensagem, mandando seu áudio, qualquer mensagem que você queira mandar aí falando qualquer abobrinha que seja, você pode mandar para o @odossom no Instagram e no Twitter. Temos os dois domínios, você manda uma DM lá fazendo a sua reclamação, pode ser por áudio, pode ser por vídeo, falando qualquer coisa, alguma coisa que você acha que os nossos 1 milhão de ouvintes mereçam ouvir, você pode mandar que a gente vai tocar ou ler aqui sem nenhuma parcimônia. Pode desabafar, pode falar coisa boa, pode reclamar de mim, pode começar o áudio me xingando. A gente tinha essa coisa aqui, né? Pode começar me xingando. A gente vai fazer uma elencação dos melhores xingamentos. Pode mandar o seu sonho. Puta, eu adoro ouvir sonho. Esse aí que você tem quando sonha à noite. Nossa, hoje eu tive os sonhos mais doidos, cara. Tive sonhos de beirutes gigantes estragando o meu podcast do dia seguinte. Eu não tava falando, né? O que você ganha ao assinar o nosso padrinho, você ganha acesso ao nosso grupo do Telegram, que é o grupo do Telegram Odossom da Notificação. Lá você sempre tem notificação de quando saem novos episódios, todos os sábados, mas além disso, tem os episódios exclusivos, que só quem tá lá no grupo consegue ouvir. São episódios mais curtos, costumam ter em média 15, 20 minutos, alguma coisa assim. Essa semana eu soltei um maravilhoso lá, a gente analisando o álbum da Dani Bond. Ficou incrível, ficou incrível.
Mas não por minha culpa, ficou incrível por culpa da grande artista que Dani Bond é. Então, se você quiser, contribua lá e você vai poder entrar no nosso grupo. Você vai receber por e-mail o link para entrar no grupo do Telegram e vai poder ouvir todos os podcasts exclusivos que já saíram por lá, beleza? É isso os recados que eu tinha a dizer. Agora vamos finalmente fazer o que a gente costuma fazer aqui, que é falar. Vamos falar. Porque eu não tava fazendo isso bastante já. Vamos nessa. Pera aí, só um minutinho. Pera aí só um minutinho que eu já volto, eu já volto. Voltei. Tá tudo bem. Então tá bom, vamos lá. É isso, velho. É isso. Eu na verdade, eu tenho essas diferenças mesmo de Juiz de Fora e São Paulo, sacou? Na verdade, eu não conheci muito São Paulo. Pra mim, São Paulo é uma cidade, como eu cheguei aqui e logo depois veio a pandemia, pra mim, São Paulo é uma cidade muito parada, em que nada acontece, que as pessoas só ficam doentes o tempo inteiro, ninguém sai direito de casa, aqui é uma cidade muito parada, pelo que eu conheci. Pra mim, São Paulo é o meu quarto, sacou? Pra mim, São Paulo é isso aqui, assim, eu não conheci muito. Eu tava começando a conhecer São Paulo e veio a pandemia. Eu tava na etapa de, tipo, de sair de uma cidade menor para ir para uma cidade grande. Eu tava na etapa de, tipo assim, eu morria de medo de andar aqui nessa cidade, porque me botaram um mó terror antes de chegar aqui, sacou? Me botaram um terror, assim, falando assim, Robert, aqui é mó perigo, porque às vezes você entra numa rua errada e alguém te dá uma facada. Falei, meu querido, eu vim de Juiz de Fora, é a cidade em que o Bolsonaro entrou numa rua errada. Eu entendo muito bem disso, mas mesmo assim eu fiquei com medo, sacou? E aí eu tinha maior medo de andar pela cidade. E não só isso, né, velho? Aqui os carros vêm de todos os lados, né, mano? Isso me lembra muito uma coisa que minha mãe me falava, velho, que quem aí é mais antigo vai lembrar. Minha mãe me falava muito pra sempre olhar pros dois lados da rua. Porque ela falava assim, você tem que olhar, mesmo quando tá vindo carro de um só lado, porque o outro lado é contramão, é sempre importante olhar para os dois lados da rua, sacou? Porque eu falava assim, mas não vem carro de lá, mãe. E aí ela falava, não, mas vai que vem um doido. Ela falava, vai que vem um doido do outro lado da rua e aí te pega de jeito. E aí eu sempre fiquei com isso na cabeça, cara, do vai que vem um doido, porque isso pode ser aplicado na rua, mas se eu for aplicar isso na rua, eu tenho que aplicar isso em todos os lugares da minha vida. Eu posso estar aqui no meu quarto, eu tenho que ficar preocupado, porque vai que vem um doido do nada e abre a porta do meu quarto. Ou então, sei lá, se eu tô. Isso pode ser. Isso tem que ser uma preocupação em todos os aspectos. Você tá. Puta, mano, imagina, você tá do nada procurando um podcast pra ouvir, dá play nesse aqui, veio um doido. Veio um doido, do nada. Você tem que ficar preocupado o tempo todo de como que. De vir um doido, sacou? E aqui em São Paulo eu descobri que essa cidade sempre vem um doido, mano. Sempre vem um doido de todos os lados da rua, mano. As ruas aqui são muito difíceis de se atravessar. E aí era muito problemático pra mim atravessar a rua, porque eu sempre ficava preocupado de vir um doido do outro lado, de vir um doido do lado certo, de vir um doido do lado errado. Então eu respeitava bastante o semáforo. E aí eu fui ficando mais à vontade e comecei a entender melhor como funcionavam as ruas aqui. E aí isso foi um grande momento da minha vida aqui em São Paulo, que foi o momento em que eu comecei a desrespeitar o semáforo. O semáforo vinha, falava pare, e eu falava pare o caralho, semáforo, e continuava e andava na rua porque eu vinha que não estava vindo carro nenhum.
Depois disso, eu comecei a andar fora da faixa de pedestre aqui em São Paulo. Eu comecei a. Eu queria ir de uma calçada para outra e não tinha faixa de pedestre. Eu comecei a entender tanto a cidade. Eu tava assim, do nível de não conseguir andar, de atravessar a rua. E aí eu comecei a atravessar fora da faixa de pedestre. E foi aí que eu parei o meu conhecimento de São Paulo. Quando eu estava começando a conhecer a cidade, que eu estava atravessando fora da faixa de pedestre, eu parei de conhecer essa cidade. Porque veio a pandemia e acabou com tudo. Mas algumas coisas eu acabei conhecendo. Por exemplo, o fato de. Cara, eu descobri o que mais difere uma cidade grande de uma cidade pequena. Que é o fato do quão. É o fato do quão exposto os sex shops são nela. É isso que define, sacou? Porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, o que eu mais fiquei espantado é como que, tipo assim, beleza, Juiz de Fora tem um sex shop, mas assim, pra você encontrar o sex shop de Juiz de Fora, você tem que botar no Google sex shop e ficar meio assim, caralho, aquela porta naquele final daquela rua que não tem poste e que é escura até de dia. Quando eu entrar naquela porta ali é um sex shop. E você descobrir que tinha um sex shop ali, sacou? Aqui em São Paulo, mano, os sex shops são tipo uns letreiros iluminados, escrito sex shop, gigantesco, assim, para todas as crianças verem que ali é o sex shop e se lembrarem quando elas forem adultas e precisarem, sacou? Tipo assim, não tem nenhuma parcimônia em se esconder os sex shops aqui. E pra mim isso foi um grande baque, que eu falei, caralho, essa cidade, ela veio pra acontecer mesmo, né, mano? Os sex shops aqui são tudo brilhante. Eles são brilhantes, mano. Quando eu fazia stand-up aqui, velho, eu fiz stand-up muito num lugar chamado Paulista Comedy Club. Ele era do lado de um sex shop. O sex shop do lado dele ficava escrito brilhante, sex shop. Aqui, e tinha vitrine, sacou? Tinha uma vitrine com os bagulho ali. Tipo assim, eu não sei se em Juiz de Fora eu já me apresentei com stand-up do lado de um sex shop, porque eu nunca saberia isso, porque os sex shops de lá são muito escondidos, sacou? E aí eu entendi que essa é a diferença. Então, se na sua cidade os sex shops são iluminados, saiba que a sua cidade é uma cidade grande. No contrário, a sua cidade é uma cidade pequena. Porque quem é de cidade pequena tem o costume de não saber que é de cidade pequena. Eu, quando era de Juiz de Fora, eu falava, não, a minha cidade é uma cidade média. É uma cidade média, a cidade. Quando a gente não consegue assumir o fato de ser uma cidade pequena, né, velho? E é isso, agora eu tô literalmente numa cidade pequena, né, mano? Eu tô literalmente numa cidade pequena, que é a cidade de São Paulo, porque a minha cidade é simplesmente o meu quarto, velho. Minha cidade é simplesmente o meu quarto. E é a casa que eu tô morando, né, velho? E até que eu gosto de São Paulo ser a casa que eu tô morando aqui agora, porque, poxa vida, eu adoro, eu tive a sorte aí de na pandemia estar morando com mais 7 pessoas, né, que a gente mora numa espécie de república aqui, estamos respeitando a risca, estamos respeitando, ninguém sai, ninguém entra, e o coronavírus não entrou nessa casa. E eu gosto muito dessas pessoas aqui, cara. Essas pessoas aqui são minha grande alegria. A gente tem de vez em quando aqui, a gente tem um cachorro que vem aqui de vez em quando. E tem muitos gatos nessa casa. Essa casa é cheia de gato. A gente tem um gato nessa casa que nem é dessa casa, mas ele mora aqui, sacou? Tipo, ele é um gato de rua que mora nessa casa. Que é uma coisa que a gente só faz com. A gente só faz isso com gato mesmo, né, velho? Mas, tipo, nenhum mendigo mora aqui. Tipo assim, não, na verdade, um mendigo mora aqui na nossa casa, que é esse gato que a gente chama de Bruce. E
a gente nem sabe se ele é fêmea ou se ele é macho, mas a gente chama ele de Bruce. Esse é o desrespeito que acontece quando mendigos moram na sua casa. E aí a gente tem esse gato que mora aqui, que é um mendigo que mora na nossa casa. E pra mim, cara, o que mais define, assim, quando eu observo a diferença do cachorro e do gato, velho, é que o cachorro, ele sabe que você é o dono dele. O cachorro sabe disso. Ele tem isso em mente. O gato, ele sabe que você não é o dono dele, mesmo você sendo o dono dele, sacou? O gato, ele tem essa, ele sabe que você não, tipo assim, o gato só tá perto de você porque você dá comida pra ele, dá um lugar de repouso pra ele, de segurança. O cachorro tem uma relação de inferioridade a você. O gato, ele tem uma relação de superioridade a você. Essa é a maior diferença que dá para se observar. O que me leva a ficar um pouco preocupado com a situação do cachorro, velho, porque eu notei que o cachorro, ele meio que. O cachorro meio que. Tipo assim, o gato, ele. O gato e o cachorro tem essa peculiaridade de brincarem, né? Tipo assim, eu tô preocupado com com o jeito que os animais brincam, sacou? Essa anda sendo a minha preocupação ultimamente. O jeito que os animais brincam. Porque, mano, é... eu notei, por exemplo, quando você joga o osso pro cachorro, o cachorro vai atrás correndo e te traz de volta. Mas o cachorro, ele sabe que tá brincando? Tipo assim, o cachorro tem a consciência de que ele tá brincando com você? Ou o cachorro acha que você tá jogando um bagulho importante e precisa trazer aquele bagulho direto pro dono dele, senão ele está sem casa depois disso? Porque a gente joga o osso, o cachorro vai atrás, ai caralho, tem que pegar esse osso e te traz de volta o ossinho, né, de plástico. Ele sabe que aquilo ali é apenas uma brincadeira lúdica, ou ele não sabe disso, porque ele não fala sobre o assunto. O cachorro não tem como comentar isso. O cachorro não tem como explicar o que ele está sentindo de fato. Então eu fico preocupado, será que esse cachorro tá sabendo que ele tá brincando? Ou será que eu tô deixando esse cachorro numa extrema ansiedade? Porque eu jogo o osso, ele me traz o osso, tipo assim, toma aqui o osso, dono, toma aqui o osso. Eu tô brincando com ele, mas às vezes ele acha que aquilo ali é um bagulho super sério, sacou? Às vezes ele fala, caralho, mano, eu preciso pegar esse osso, porque se eu não trouxer esse osso de volta, o meu dono vai me jogar pra rua, sacou? Porque esse osso é de extrema importância. E aí eu fico preocupado se os cachorros sabem que eles estão brincando. Porque eu comecei a ficar preocupado de brincar com o cachorro. Porque eu falei, caralho, mano, se esse cachorro não sabe que ele tá brincando, eu tô só... Eu que tô brincando com o cachorro que tá num estado de extrema catatonia ali, sabe? Por favor, se alguém souber se os cachorros sabem que estão brincando, me mande uma DM no @odocisom respondendo isso, porque isso tá acabando com o meu sono, cara. Isso tá acabando com o meu sono. Eu não sei, mano, os animais são burros, velho. Os animais comparados a gente são meio burros, velho. Vocês sabiam que existe uma tartaruga que ela é a tartaruga mais velha do mundo? Ela tem cento e tantos anos. Ela nasceu em 80, nos anos 80. Não. Quando que ela nasceu? Ela tem 100... Puta, mano, ela nasceu... Peraí, olha só. Vamos fazer a conta aqui, vamos fazer a conta. A tartaruga, a gente tá em 2021, não é isso? A gente tá em 2021. A tartaruga nasceu há 180 anos atrás. Ela nasceu em 1841. Olha o tanto de coisa que essa tartaruga viu na vida, velho. O tanto de guerras
que essa tartaruga viu na vida, o tanto de descobrimento de país, o tanto de vírus que essa tartaruga já viu na vida, o tanto de amigos que se foram e amigos que vieram, o tanto de amores que essa tartaruga já viu na vida, o tanto de notícias ruins que essa tartaruga já viu, o quanto de notícias boas que essa tartaruga já viu, o tanto de vivências dessa tartaruga, e ela não tem a mínima ideia de que ela viveu tudo isso. Tudo isso que foi dito aqui, a tartaruga não sabe de porra nenhuma. Ela é a tartaruga mais velha do mundo, que já viveu mais tempo, e ela não aprendeu bosta alguma coisa, ela nem sabe que ela é velha. A tartaruga é velha e nem sabe que é velha. Ah, cara, tartaruga velha e burra. Velha e burra. Velha e burra, do jeito que eu gosto. Meu Deus do céu, Beirute à noite é um problema. Velha e burra, do jeito que eu gosto. Sugar Mommies, estamos aí, cara, estamos aí. Me aposentem, Sugar Mommies. Eu aceito, sem problema algum. Não tem problema. Ah, velho. Mas é isso. É isso. Eu tô notando, mano, que eu, tipo assim, e é muito doido, porque o meu quarto aqui, ele é, nossa, velho, é uma sujeira, é uma sujeira descomunal, mano, tipo assim, porque a gente também aqui, como a gente tá respeitando as coisas aqui à risca, não tem a cultura do brasileiro de se ter a famosa empregada doméstica. Não, a gente aboliu aqui na casa, não vem, a gente tinha, eu lembro que a gente tinha, quando eu tava atravessando rua fora da faixa de pedestre, a gente tinha que vir aqui toda semana e dava uma geral no meu quarto. Já cheguei a comentar sobre ela aqui, como ela consegue fazer isso, como ela conseguia fazer isso com a moça que ela fazia isso com um primor fundamental, cara, que ela limpava o meu quarto, e eu confesso que, assim, não é fácil pra mim admitir isso, mas confesso que eu sou péssimo, e ela é uma profissional em fazer isso, sacou? Em arrumar coisas. Eu sou péssimo em arrumar a sujeira do meu quarto, porque é tão bagunçado, cara, que, assim, eu fico pensando na formologia, na cosmologia e na forma que eu teria que arrumar esse quarto. Pra eu arrumar esse quarto, eu sempre fico assim, putz, mano, tem uma sujeira ali, tem uma bagunça ali, tem uma bagunça ali e tem uma bagunça ali. Pra eu arrumar a bagunça dali, eu vou ter que tirar a bagunça dali e colocar a bagunça do lado de lá. E aí, esse lugar vai ficar arrumado, mas aí o outro lugar vai ficar mais bagunçado, porque vai ter duas bagunças no lugar, porque eu tirei uma de um lugar. E aí, depois, pra eu arrumar essas duas bagunças, eu vou ter que tirar essa bagunça e colocar no lugar que eu arrumei. Pra eu arrumar. Então eu comecei a notar que eu vou ter que ver muita Marie Kondo ainda, porque eu não consigo. Pra eu arrumar um lado do meu quarto, eu preciso bagunçar mais ainda o outro. E aí, pra eu arrumar esse lugar que eu baguncei mais, eu preciso bagunçar o lugar que eu arrumei. E aí eu notei que eu notei que eu literalmente estava acontecendo isso. Eu, na verdade, tô, tipo, ao longo dessa pandemia, mudando as coisas de lugar do meu quarto, na tentativa de... Porque esse era o meu maior medo, porque eu falei assim, puta, mano, eu vou arrumar o meu quarto, e aí, do nada, tipo assim, pra eu arrumar uma coisa, eu vou ter que tirar essa cama daqui e colocar a cama em outro canto do meu quarto. Meu maior medo era o meu quarto ficar mudando, e eu notei que isso tá acontecendo. Eu sou tão ruim em arrumar o quarto que, na verdade, eu tô só reposicionando as bagunças que estão no meu quarto, sacou? A minha cama já mudou de lugar várias vezes nessa pandemia. A mesa do meu computador já mudou várias vezes de lugar nesse quarto. Eu só tô girando a bagunça. Eu só tô girando a bagunça que tá nesse quarto, sacou? Ela não tá... eu não tô conseguindo arrumar ela. Como é que se arruma?
Como é que se tira a bagunça de um lugar e coloca no outro? Porque eu só tô conseguindo, tipo assim, quando eu tiro a bagunça e coloco num outro lugar e arrumo um canto do meu quarto, o outro fica mais bagunçado. O meu quarto, na verdade, só está girando. A minha cama tava no ponto A. E aí, pra arrumar, tem o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Pra arrumar o ponto A, eu precisei bagunçar o ponto B. Depois, pra arrumar o ponto B, eu preciso bagunçar o ponto A, o ponto C. E aí, o meu quarto tá girando. O meu quarto já girou umas 8 vezes nessa pandemia. Eu não consigo arrumar o meu próprio quarto, velho. Tá uma catástrofe, viu? Tá um caos isso aqui. Isso aqui tá uma desgraça. E aí, velho, eu notei que é isso, né, mano? Pra arrumar uma coisa, a gente vai precisar bagunçar outra. Fica aí a proposta de Lula 2022. Ai, ai. Ah, Agora eu vou falar do pau, pau. Ele é grande, ele é todo supingula da nossa cabecinha roxa, cabecinha rosa, lá desse sebo, porque ele faz a bota. olha. Branco, tem pau preto, faz o redondo, faz o meu nego. Tem amarelo, tem vermelho, vai descendo, vai fodendo logo o meu grelo. Quando traz o ladeiro, sou P5 no banheiro. Comigo é assim, meto a cara, vou sem medo. Com a voz e não se brinca, com a voz e não se mete essa zoeira. Vazia, sou raia do rap, eu uso fio dental. Todo dia, prazer, meu nome é Bonzi, eu sou uma vazia. Meu rap flow, um pau e uma bunda, vou Birulei, 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 não. Cagada profunda. Cagada profunda. Eu chupo pau, eu chupo pau. Eu chupo pau. Eu chupo pau. Adoro chupar um pau. Vai, Dani Bonde. Dani. Chupar um pau. Eu sou Dani Bonde. Eu sou Dani Bonde e adoro chupar um pau. Ai, quantas saudades que eu estou, cara. Quantas saudades que eu estou nessa pandemia, velho. Tô com saudade até de pomba, maluco. Tô com saudade até de pomba. Tô com saudade de pomba cagar na minha cabeça, velho. Tô com saudade, mano. Saudade de pomba cagar na minha cabeça, velho. Não tem, meu quarto, infelizmente, tem um teto, mano. Às vezes eu penso em arrancar esse teto aqui, arrancar ele pra ver se eu, pelo menos uma pomba entra aqui. Porque eu tô com saudade da rua, mano. Tô ficando louco. Tô com saudade de... Mano, tem uma coisa que eu preciso admitir aqui sobre mim. E talvez alguns ânimos não aguentem. Mas eu sou um tipo de pessoa que as pessoas odeiam. Porque eu sou literalmente um manja-tela. Eu sou um manja-tela. Sacou? Se você tá no celular do meu lado, eu muito provavelmente vou manjar a tua tela. Muito provavelmente. Deixa eu pegar uma balinha aqui e comer essa balinha. Porque no rádio é assim, você tem que narrar tudo. Nossa, agora fudeu o podcast inteiro. Mas enfim, eu muito provavelmente vou manjar a sua tela. Muito provavelmente eu vou olhar o que você está conversando com a pessoa. Eu sou desse tipo. Cuidado com telas ao meu lado. Eu vou olhar a sua conversa. E eu já vi conversas incríveis, né, no ônibus, velho. Eu tô com saudade de andar de ônibus e manjar a tela de alguém que tá tendo uma DR pelo celular do meu lado, cara. Que saudade que eu tô disso, mano. Porque isso era uma das coisas que eu mais gostava de quando eu tava no ônibus, porque o ônibus é uma situação tão deprimente de se estar, né? E aí eu via eu manjava a tela de alguém que tava do lado do ônibus e a pessoa tava tendo uma DR. Eu falo, nossa, pelo menos eu tô no ônibus sem ter uma DR ao mesmo tempo. E aí eu ficava manjando a tela, eu ficava olhando assim, só de rabinho de olho. Ficava olhando a tela da pessoa que tava do meu lado. Tô com saudade, mano. E, puta, mano, ando sem telas pra manjar ultimamente, velho. Os meus sonhos estão indo pro buraco. Velho. Essa pandemia
jogou fora alguns dos meus sonhos. Meu sonho de ser um melhor manjador de tela, porque eu tava melhorando. As pessoas não estavam nem mais ligadas que eu era um manjador de tela, sacou? De tão bom que eu tava sendo em manjar a tela dos outros. E aí eu tava observando, eu sou tipo um hacker da vida real, sacou? Se você demole com a sua conversa do meu lado, eu vou olhar ela. E aí eu tenho esse sonho, mano. E tipo, você nem vai saber que eu olhei. Igual um hacker no seu computador, sacou? Igual o Instagram. Igual o Instagram no seu próprio Instagram. Ele vê tudo e você nem sabe. A gente sabe. No fundo a gente sabe. Mas é isso, a pandemia tá estragando os meus sonhos, velho. Eu tinha um sonho muito bom de ser gari quando eu era criança. Toda criança... Eu não vou conseguir ficar com essa bala. Deixa eu ver. Pior que é uma valda. Grudou tudo no meu dente, peraí. Eu não vou engolir ela. Deixa eu jogar fora. Foda-se. Puta, mano, eu desperdicei uma bala. Nossa senhora, meu Deus do céu. Robert do céu, aprenda, não coma Beirute, pelo amor de Deus. Não, pelo menos não 4 da manhã. Mas hoje muito provavelmente eu não vou pedir um Beirute, eu não posso. O pior é isso, né, mano? Eu podia ter pedido Beirute hoje, mano, e aí eu não ia estar passando por isso agora. Esse podcast tá sendo movido a um Beirute às 4 da manhã, né, mano? Puta, mano, como é que isso pode dar certo? Mas eu tinha o sonho de ser gari quando eu era criança. Eu tinha esse sonho, o sonho de ser gari. E eu lembro que, tipo, era uma... Porque é um negócio meio de criança isso, né? As crianças meio que acham da hora quando elas veem o gari, porque o gari do caminhão, sacou? O gari chique do caminhão. Porque o caminhão, os gari ficam atrás do caminhão lá pendurado, andando por aí, e aquilo ali é o sonho de toda criança quer ser quer ficar, eu não sei, eu tinha essa vontade, né, quando eu era criança. De falar, tipo, nossa, velho, quando eu crescer eu quero ter esse trabalho, o trabalho de ficar pendurado atrás de um caminhão andando pela cidade, sacou? É o trabalho que eu quero ter. Era esse trabalho, e um outro trampo que eu queria ter também era o de patinetista. Não é patinetista. Quem anda de patinzinzista. O patinzinzista do Carrefour, mano. Eu queria muito ter eu queria muito ser o cara que andava de patins no Carrefour. Vrum, vrum. E aí teve um dia, mano, que eu falei com meu pai, eu quero ser patinzista do Carrefour. E ele ficou uma fera, cara. Ele falou: "Não, você não estuda pra ser patinzista do Carrefour". E eu fiquei: "Caralho, eu achei então, tá bom". E ali o meu sonho foi destruído ali naquele momento, porque eu falei assim, putz, meu pai não me autorizou a ser patinzista do Carrefour. E tá sendo uma bosta ultimamente, porque as duas coisas que eu mais ando vendo na minha vida, velho, são... Porque, ó, eu só tô saindo de casa pra ir no Carrefour e pra botar o lixo pra fora de casa. E todos os meus dois sonhos que eu tinha, que era o de ser patinzista do Carrefour. Eu vejo o cara que tá andando de patins no Carrefour, mano, ele tá numa alegria de andar de patins no Carrefour. Vrum, vrum. Eu falo, puta que pariu, velho. Era pra ser eu ali. Era pra ser eu ali. E o gari, na hora de pegar o lixo, mano, ele é o único que tá na rua, sacou? Eu fico, puta, mano, que caralho, velho. Ele tá ainda fazendo manobras radicais no caminhão, mano. São as duas únicas coisas que eu ainda vejo funcionando à minha volta. São essas duas coisas. E eu fico assim, putz, mano, eu acho que pra você aí que vai ter um filho, cara, quando seu filho falar que quer ser gari, incentiva, vê o que acontece, sacou? Porque talvez surja, tipo assim, porque ser gari é uma bosta. Ser gari é uma bosta. Tipo assim, a gente tá num nível tão insuportável que eu sei, né? Tipo assim, puta, não é, eu não quero ser gari, sacou?
Eu não quero ser gari, porque ser gari é uma bosta. Mas, apesar de ser o sonho, quando eu boto o lixo pra fora e vejo os caras indo lá atrás do caminhão, eu fico assim, puta que pariu, velho. E eu aqui dentro de casa nessa porra. Quando eu vejo isso, eu sei que ser gari é uma bosta. Mas se eu fosse uma criança que tivesse sido incentivada a ser gari, pô, mano, vai lá. Talvez eu fosse um gari muito foda hoje. Talvez eu fosse um dos melhores garis de caminhão. Sacou? Talvez eu ia mandar muito bem nisso. Então dá uma incentivada. Eu não vou ter filho, né? Eu não, assim, eu vou ter filho, mas vai ser um acidente, vai ser um saco. Eu tô com esse plano de ter um filho por acidente, porque aí quando eu tiver não vai ser um acidente, porque eu tava planejando um acidente. Eu acho que é um bom jeito de não ter um filho por acidente. Eu acho que funciona dessa forma. Eu vou ter um filho por acidente. E aí meu filho nunca vai ter o perigo de ser um filho por acidente, porque eu já tô planejando esse acidente já, sacou? É assim que eu tô lidando com as coisas, mas um dia vai acontecer, cara, um dia do nada eu vou ter uma parceira sexual e a gente vai engravidar sem querer. E eu tô planejando isso. Então vai ser uma gravidez planejada por acidente. Mas e quando o meu filho falar que quer ser gari, eu vou dar uma incentivada. Eu vou dar uma incentivada, cara. Eu vou ver porque às vezes não seria uma bosta se eles se fosse o sonho da vida deles, sacou? O foda de tudo é que ganha muito mal. E aí, provavelmente, quando meu filho falar comigo que quer ser gari, eu vou falar assim: eu não te dou estudo pra ser gari, porque ser gari paga muito mal. E é por isso que eu não vou ter filhos, né, cara? Por isso que eu não vou ter filhos, porque eu queria incentivar eles aos próprios sonhos, mas não dá. Infelizmente, no mundo de hoje, não dá. Não dá pra ter filho. Eu não vou ter filho, mas infelizmente uma hora vai acontecer um acidente. Mas o meu planejamento é não ter filho. Mas uma hora vai vir por acidente. E aí eu vou amar ele demais. Porque vai ser uma gravidez planejada, graças a Deus. Mas eu tô pensando muito nisso, cara, pelo sentido de que eu acho que a gente tá ficando. Eu acho que, tipo, a gente tá ficando velho cada vez mais rápido, né? A gente tá ficando cada vez mais. Tipo assim, eu acho que. Eu tenho 23 anos, eu em tese sou uma pessoa nova, né? Eu em tese sou uma pessoa nova. Mas aquilo que a gente tava falando, o tempo vai passando mais rápido na pandemia. E a gente vai. Eu acho que se o tempo tá passando mais rápido na pandemia, a gente também tá envelhecendo mais rápido na pandemia. E eu notei que a gente já tem uns memes de velho, velho. Tipo assim, eu já tenho uns memes que eu consumi na minha vida e que são considerados memes de velho. Olha que bosta isso. Tipo assim, eu não entendo mais os jargões da juventude. E olha que eu sou jovem e eu não entendo. Esses dias eu vi um jovem falando tudo Mac. Isso significa tudo bem. E ele perguntou tudo Mac pra mim e eu fiquei, que porra é Mac? O que raios é tudo Mac? Eu descobri que era tudo bem. Eu tive que olhar no Google uma interjeição popular dos jovens. Então, assim, eu sou um jovem que a gente tá ficando velho rápido. Então, eu gostaria de fazer uma ode aqui aos nossos memes de velhos, sacou? Já que nós somos novos velhos. E tipo assim, eu sei que eu sou jovem, você aí que é velho, e tô falando, nossa, você tem 23 anos, você não é velho, eu sou estúpido. Eu sei que não, mas já tem uns memes, por exemplo, que só a galera da minha idade que curtiu, sacou? E eu, mano, quero curtir eles ainda, sacou? Eu quero que a gente sempre lembre deles aqui. Por exemplo, se eu pesquisar no Google agora, puta falta de sacanagem, você sabe do que eu estou falando? Você, jovem, sabe do que eu estou falando? Pois é, você não sabe do que eu estou falando. Puta falta de sacanagem completo.
Eu queria achar todo esse aqui. Vamos ouvir todo ele. Peraí que a gente vai colocar ele inteirinho aqui pra gente ver. Pra quem não sabe, o Puta Falta de Sacanagem foi um acontecimento que teve numa época em que tinha uma banda. Olha bem, eu já tenho umas bandas que não existe mais. Existia uma banda chamada Restart. E essa banda ia fazer um show em algum lugar e parece que teve um problema nesse dia. Vamos acompanhar. Ó, tem vários fãs loucos da Restart. Eles estão querendo eu não vou Restart. Desistir, porque eu vou representar a família Restart, porque é uma família que não desiste nunca. Ah, então, pois é, tinha isso, né? Os caras... Parece que o Restart não apareceu no show para as pessoas depois que queriam um meet and greet do Restart. E aí o pessoal tava lá falando, não, eu não vou desistir, eu vou ficar aqui até a banda Restart aparecer. E aí eles estão lá, ó. Saí de casa às 4 horas da manhã, cheguei aqui às 6. 250 pessoas ganharam pulseirinha. Muitas não ganharam e quiseram invadir. Tumultou. E saiu prejudicando quem tava com a pulseirinha e quem não ganhou. Agora ninguém vai entrar e o Restart não vai vir. Ah, meu Deus. Então, esse que era o grande problema. O Restart não ia mais aparecer. Depois de tudo aquilo que aconteceu, o Restart não ia mais aparecer, mano. Teve todo esse negócio da pulseirinha aí e tal. Mas a melhor parte do vídeo não é nem essa. É a interjeição que veio. Dá uma confusão, velho. As pessoas querendo... Como é que esse frenesi aconteceu e não existe mais, velho? Eu escrevi que eles mexeram com a família errada, porque a família Caralho. Restart não vai deixar barato. Caralho, velho. É meio gangsta essas crianças. Dá um ligue. Dá um ligue no que acontecia na época. Caralho, mano, tem uns seguranças empurrando as crianças, velho. Que porra é essa? Nossa, tá todo mundo triste. Tá todo mundo muito triste nesse vídeo. Eu vim porque minha filha adora, a gente já tinha combinado. O público não foi culpado, as meninas não foram, os Eu não fãs não... lembrava dessa parte. Tem um depoimento da mãe. Da mãe de uma criança que tá sendo empurrada por um segurança. E ela tá explicando a indignação dela aqui também. Vamos ver. Eu vim porque minha filha adora, a gente já tinha combinado. O público não foi culpado, as meninas não foram, os fãs não foram. É a organização mesmo. Caralho, velho, deu maior Teve uma problema hora essa que o policial porra. ameaçou prender. Teve gente que ameaçou Caralho, jogar mano, lá ia prender gás esse- lacrimogêneo, gás de Caralho, pimenta. mano, o show do E Restart foi era uma... rock and roll puro, velho. Olha essa porra. E diziam jogar gás lacrimogênio nos fãs do Restart, velho. Os fãs do Restart não estavam pra brincadeira, não, Algazarra, mano. não... Eu não tenho pulseirinha, Essa que é a sabe? Eu acho uma puta falta de sacanagem. Uma O puta pessoal falta aqui de que tá passando sacanagem. mal. Eu tô sem comer, eu tô passando mal. Esse Eu que acho era que o foi uma falta de lance. respeito com a gente. Eu que nunca vi eles, fiquei muito triste. Restart não presta mais, porque eu cheguei aqui 8 horas da manhã e eles não vieram falar com a gente. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Sério. Eram dois. O puta falta de sacanagem era um grande... eu acho uma puta falta de sacanagem era o grande meme que a gente usava, sacou? E eu vou xingar muito no Twitter hoje, sério. Esse aí era era um grande meme também que é um dos memes de velho aí que a gente já tem, né? Eu acho uma puta falta de sacanagem esse não existe mais. Agora, um dos que eu mais gostava mesmo era um que se chamava O Jardineiro é Jesus. Esse aqui é maravilhoso. Para quem não sabe, esse aqui é um acontecimento. Parece que o cara precisava gravar uma vinheta para um CD religioso. E ele não estava conseguindo falar a frase. A missão dele é gravar a vinheta para o CD religioso. E a missão dele é dizer: o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Eu quase errei aqui porque é uma frase difícil. Olha a dificuldade que é falar essa frase.
Vamos dar uma olhada. Baseado em fatos reais, tá escrito aqui. O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. A moça tá tentando ajudar, ó. Somos nós. É que tem hora que dá um cãibra aqui. Tem hora que dá um cãibra. As árvores na língua. Somos nós. E ele dá uma... Ele pesa um pouco a voz, ó. Somos nós. Nós. As árvores somos nós. As árvores somos nós. Vamos devagarinho? Vamos devagarinho. Olha, eu vou falar uma vez só a frase inteira para gravar. Ela vai falar a frase inteira. O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. Agora vai. O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. Ele não consegue, coitado. E as árvores. Árvores. Essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte do vídeo inteiro, porque só tem uma moça calma o tempo inteiro tentando falar com ele. Não, vamos lá. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Mas no fundo vem um cara muito puto, do nada. Puto que o cara não tá conseguindo falar a frase. E aí, do nada ele manda um árvores. Muito puto. Dá um ligue. E as árvores. Árvores. Fugiu aqui. O jardineiro Vai lá. é Jesus. Vai lá. E as árvores. Já tá enrolando tudo, calma. Ele tadinho. E as árvores. O cara tá puto. O jardineiro. O cara tá muito bravo que ele não consegue. E as árvores. E as árvores. Somos nós. Ela fala, e as árvores. Ih, ele tá. Agora ele tentou dar uma acalmada. Ela fala, somos, você fala, somos. Mas se você falar junto com ela, não dá pra entender. Entendi. Eu queria que esse vídeo viralizasse no Zap de novo, velho. E as árvores. Árvores. E as árvores. Ouvi isso. O cara tá muito puto com árvores, velho. E as árvores. Árvores. E as árvores. O cara tá muito bravo. Árvores. O cara tá putaço, velho. As árvores. Isso, Zé, olha. E as árvores. É a minha parte E favorita. as árvores. Somos nós. Somos nós. Não, velho, mas... Somos nós. Conseguiu. Graças a Deus. Não, velho, mas eu entendo total esse cara aqui, velho. Eu entendo total esse cara aqui, porque esse cara aqui, o que a gente tem a dizer, velho, é que esse cara comeu um Beirute às 4 da manhã do dia anterior. Eu tenho certeza absoluta, velho. Eu tenho certeza absoluta que esse cara comeu um Beirute às 4 da manhã do dia anterior, velho. Por isso que esse tipo de coisa acontece, sacou? Não se deve, não devemos comer Beirutes a esse tipo de horário, cara. Não devemos. Mas pra gente se despedir em um tom de alegria, a gente vai ouvir mais um último meme antigo que talvez, que anda sendo meu sonho ultimamente. Anda sendo meu sonho. Gravar um vídeo falando essa frase. O homem foi se vacinar e ele estava explicando pra gente como é que é. Super simples. Pior que eu acho que ele não foi se vacinar. Vamos dar uma olhada no que ele vai fazer. Tem uma vinheta no começo. É a primeira vez que você tá doando sangue? Isso. Tá doando sangue. Foi a firma que mandou, né? E tem que vir, né? Aí eu Ele nem queria. É que tem uma... Pô, não é igual a gente que tá louco numa agulha. Uma sogra de um amigo nosso que trabalha conosco, sabe? Que tá internado no hospital e tá precisando de doação. Ah, ele foi lá na mó boa vontade. Nós vamos fazer essa caridade e aproveitar. O cara foi na mó boa vontade. Eu tô apresentando aí os memes antigos. O cara foi na mó boa vontade pra doar o sangue, né, velho? Porque foi na mó boa vontade porque a firma mandou.
Eu entendo. O feriado tá vazio. E é só isso. Vale a pena. Vale, com certeza. Com certeza vale a pena levar uma Dou agulhada. indicação, quem nunca doou, pode vir doar. Que não dói nada. Espera só um minuto. Nossa, cacete de agulha. O meu sonho ultimamente anda sendo dizer essa frase. O meu sonho ultimamente anda a ser dizer a frase: eu quero muito terminar o podcast numa ode ao dia em que nós vamos dizer: Espera só um minuto. Nossa, cacete de agulha. esse dia será incrível nos nossos dias. Esse dia será incrível. Só aguardemos para um dia dizermos: cacete de agulha. Dessa vez, feliz demais pelo cacete de agulha que virá. Nesses tempos a gente olha para trás e vê o que a gente já viveu de bom e vê as coisas gostosas que já aconteceram. E esses memes, com certeza, fizeram minha alegria em algum momento. Louco para gravar um vídeo dizendo cacete de agulha. É o que eu estou. Obrigado, senhores passageiros. Você ouviu o doce som da minha voz. Podcast onde o descontrole é certeiro. Espero vocês no próximo sábado, sem comer um beirute, sem esse sono dos infernos que não deixou nada acontecer direito. Mas no grupo do Telegram estarei lá ao longo da semana, jogando pequenos episódios para os nossos assinantes da primeira classe. Um beijo, tchau, até a próxima. Até a próxima semana pra você, ou até qualquer dia desses. Acho que eu vou pedir um beirute, hein?